Está começando mais um Leia a Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. No episódio de hoje, teremos o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas redes sociais. E é isso aí. Então, preparados? Vamos lá então para a nossa leitura. Bora, Lu! Então, a leitura é de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Então agora, vamos lá para aquele momento em que nos atualiza, que nos colocam dentro do contexto. Então vamos lá, Lê. Vamos. O texto desse evangelho, ele situa-se logo após a rejeição sofrida por Jesus em Nazaré, que é um capítulo antes, como fala, alguns versículos antes, e que é quando ele fala aquela famosa frase, que o profeta, ele é estimado em toda parte, menos nessa terra. E Jesus fica tão chateado e também admirado, não no sentido bom, com essa falta de fé dos seus conterrâneos, que ele resolve, então, ir ensinar o povo dos arredores, que é o que começa a acontecer nesse evangelho que a gente leu hoje. Então, existem várias coisinhas interessantes nesse evangelho, eu acho, várias palavras, foram 2 a 2, mas eu não vou, eu vou deixar isso para reflexão, que eu acredito que isso vai surgir durante a reflexão. Então, eu chamo novamente a Mari para começar essa reflexão desse evangelho. Bom, então, vamos lá para a nossa reflexão. Então, é isso já, como a Letícia mencionou e muito bem mencionado. Ele chamou os 12, então aqui já inicia todo o chamamento mesmo, É quando dos 72, ou de todos aqueles discípulos que estavam ali ao redor, Jesus chama para mais intimidade, Vamos dizer assim. Então, daqueles que eram montes, vamos dizer assim, um grande número, deixa eu me corrigir, expressar melhor, daquele grande número o qual muitas vezes Jesus poderia até olhar e falar assim, como que é seu nome mesmo, Ele vai agora partir para aquilo que a gente já escutou até numa outra palavra, numa outra passagem. Eu não te chamo de servos, mas eu te chamo de amigo, porque o amigo sabe o que faz, o que o outro faz. Então ele queria mesmo esse contato de proximidade, com seus discípulos, porque ele queria que os seus discípulos tivessem esse contato de olho no olho, ou que eles vissem como que era o verdadeiro, além dos grandes feitos, das grandes curas que a grande multidão também já tinha visto, assim como os 72, vamos dizer assim, da grande escolha dos discípulos, anteriormente a isso, mas também ele queria dizer, e eu penso que essa analogia dos 12, ele quer dizer a cada um de nós, Eu conheço você intimamente, e eu te chamo intimamente. 2 a 2, No caso, assim, para que sempre tenha alguém para a missão que possa compartilhar daquilo que seja falado e anunciado, não é sozinho. E mesmo se você for sozinho, você tem em mente que você não está sozinho, que Jesus vai ser o outro, o seu companheiro, o acompanhante ou o outro a missionar e a falar contigo, Então, essa grande reflexão para mim dessa passagem é essa questão da proximidade, da intimidade em que Jesus quer trazer para nós e quer nos trazer,
é esse chamar. Ele chamou os 12 e começou a enviá-los. Então, agora, não é mais Jesus, né, a fazer e expulsar, né, no caso. Ele pedia, então os 12 partiram e pregaram a todos que se convertessem. Então, ali agora Jesus já vai apontando qual seria o caminho a eles continuar, né, a ser dado, e como se fosse mesmo uma passagem de bastão. Olha, vocês estão vendo como vai ser? Quando eu não estiver aqui, esse é o caminho, né? Então, Jesus já foi como se fazendo um estágio preparatório, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer assim, nós estamos também preparados para essa missão? Devemos estar, porque Jesus tem nos preparado também. Jesus tem nos mostrado qual é o caminho. E passo então agora a palavra à minha colega Lu para sua reflexão. Muito obrigada, Mari. Bom, minha reflexão enquanto eu lia esse evangelho, eu me lembrei de outros 2 evangelhos, então eu vou por partes. Na primeira parte que Jesus fala a respeito dos discípulos não levarem sandálias, não levarem só a sandália do pé, não levarem mais que a túnica do corpo, não se preocupar, né, de levar comida nem nada, me lembrou uma passagem que depois eu procurei, gente, que eu não sei de cabeça, tá? Não vou fingir aqui que eu vou saber de cabeça, que é em Mateus 6, que é mais ou menos assim, né, que Jesus fala, olha os pássaros no céu, eles não semeiam, eles não ajuntam celeiros, e mesmo assim o Pai no céu não deixa de alimentá-los, né, não se preocupem com essas coisas, não andem preocupados, inquietos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, o que vocês vão beber, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né, que é uma passagem bastante conhecida, e essa parte, assim, é bem, como diz, contextualizada, essas duas, para mim, elas são um espelho uma da outra, né, então realmente um discurso que Jesus sempre firmava. E a segunda passagem que me lembrou, o segundo momento desse evangelho que me lembrou uma outra passagem da Bíblia, foi da parte quando ele diz que se você não for bem recebido na casa, para sacudir a poeira dos pés ali, para aqueles que não aceitaram a palavra. Isso me lembrou, aí também tive que pesquisar também, mas me lembrou assim o que era, que também é outra passagem de Mateus, aí no capítulo 18, que fala a respeito quando o irmão peca, né? Para você corrigir seu irmão. Primeiro você vai lá, só corrige seu irmão. Ele não aceitou? Chama 2 testemunhas, chama 2 pessoas lá para conversar, fez errado. Não aceitou? Leva até a igreja. Se a igreja, ele não ouvir a igreja, então trata ele como um gentil ou um cobrador de impostos. E no caso aqui, gentil, né? Quer dizer aquele que é pagão, aquele que não é um cristão, né? Então, acho que tem a ver também com esta parte, né, que Jesus fala assim, sacudir a poeira dos pés, que ele diz assim, olha, ele não quer ser cristão, deixa ele não ser cristão. Se um dia ele se converter, glória a Deus. Mas você tentou, fique registrado aqui que você tentou e que ele preferiu ser pagão. Ele está se declarando pagão, não é você que não conseguiu, né, digamos assim, ali há problema com ele, né. Então, assim, eu achei bastante interessante, mas assim, uma análise meio técnica, vamos dizer assim, mas uma coerência muito grande no discurso de Jesus ali. Você vê que em outros trechos de outros evangelhos, que não, né, do mesmo evangelista, tem o mesmo tom, né? Então, Jesus dizendo assim, não se preocupai, né? Não fiquem preocupados, pode, assim, faz a coisa certa que vai dar certo, Jesus vai providenciar. E também, olha, faça a parte de vocês, aqueles que não aceitarem, vocês fizeram a parte, como diz, paciência com aqueles que não aceitaram, né? Eles que corram atrás depois, né? Mas é mais ou menos isso. Então, eu passo agora para a reflexão da nossa colega Let's. Eu tinha falado, eu tinha escrito aqui para mim simbologia, mas a Mari usou a palavra analogia, eu acho que é mais correto. Eu acho assim, né, que tudo que ele falou de instrução para os discípulos, ele disse isso literalmente, né? Mas trazendo para os dias de hoje, eu tento interpretar de outra forma, assim, que eu acho que ele sempre fala uma coisa, mas querendo dizer outras também, né? Outras lições. Então, por exemplo, ir de 2 em 2, para mim representa, né, que a missão da palavra não é exclusividade de uma pessoa, não é como a Mari falou. Ele chama para a missão, então todos aqueles que aceitaram são dignos de levar a palavra. E quando ele fala, por exemplo, que nem ela comentou ali, do levar nada no caminho, né? Eu entendo também como aquela questão de só Deus basta, né? Você não precisa de mais nada. E por último, a parte do, né,
que eu lembrei de Paralamas do Sucesso. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessa. Eu acho que tem a ver com acolhimento também, né? E será que eu recebo Jesus na palavra da outra pessoa, né? Porque é o que aconteceu, né? É como a Mari falou, é um estágio. Jesus não ia ficar homem, né, para sempre. Ele avisou, ele instruiu. Então, ele instruiu outras pessoas. Mas será que eu, quando recebo essa palavra, eu acolho ela? Né? E quem são os discípulos que batem na nossa porta hoje? Né? Quem será? Eu acho que não só as pessoas da igreja, né? Porque é mais fácil conhecer o padre, o papa, né? São pessoas que né, falam da palavra. Mas também eu acho que existem muitas outras pessoas que são próximas a nós e querem falar, né, pra gente melhorar, pra gente... querem o nosso bem. Então eu acho que essas pessoas também podem ser consideradas, né, discípulos. E ele está, né, eu falei, Jesus está em tanta gente, né? Mas às vezes, eu acho que a questão que mais me pegou nesse evangelho é essa coisa de carregar as coisas no caminho, sabe? Que eu acho que a gente leva tanta coisa, né, nessa bolsa que é pra gente deixar vazia, que a gente acaba ficando mais preocupado de carregar o peso dela do que de realmente caminhar junto com o nosso irmão. E com esse fechamento meio dolorido, eu aproveito e chamo o espinho na carne para novamente, hoje que estou chamando ela sempre, nossa colega Mari. Espinho no meu corpo. Bora. E ela já deu o gancho, né? Já deu a deixa pro espinho na carne, que não nada mais. Nada mais do que, nada menos do que o que a gente vai levar na nossa sacola, né? O que a gente vai levar pro caminho, porque se a gente for pensar mesmo, quando a gente vai pra uma missão, não tem como a gente levar uma bolsa muito pesada, porque a gente não vai aguentar carregar. E não tem como a gente ir pensando no que a gente está deixando, porque senão a gente não vai conseguir fazer qual é o propósito, né, da missão. Então, realmente, como que está sendo a missão que nós estamos fazendo? Qual é o Jesus que nós estamos levando, né? Então, aqui no começo, ele está dizendo assim, que ele começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. E neste momento de dando-lhes poder sobre os espíritos impuros, é uma autoridade de filho que Jesus estava passando dele para os discípulos. Então, é uma questão de envio, né? Então, sobre os discípulos estavam sobre eles uma unção, né? E quando eu me coloco em divisão, né? Ou quando eu me coloco dividido, eu acabo também dividindo a unção que está sobre mim. E essa divisão da unção que está sobre mim acaba acarretando, refletindo diretamente na minha missão. Porque eu fico em 2 barcos, os pés em 2 canoas, né? Então eu não vou e nem volto, né? É o hermanoteu. Vou, não vou, o mar fechou e eu fiquei. Então, é o exemplo vivo, né? Então, é difícil, como muitas vezes eu testemunhei isso, né? Não estou falando que eu seja um exemplo, não, eu estou querendo dizer assim, no nosso cotidiano, é difícil a gente se colocar à frente, né? Naquilo que se diz na palavra, olha, você vai receber um talento e com esse talento você vai esconder ou você vai colocar ele para multiplicar. E aí chegou a hora de realmente ver aí o que você está carregando nessa sacola, né? Que na verdade ele diz para não levar. Ele está dizendo aqui para você levar sandálias, que para mim representa toda a humildade de Jesus, né? E ele está dizendo que é para você, além disso, mandou que andasse de sandálias e que não levassem 2 túnicas, né? Então, é a roupa do corpo, minha gente. É a roupa do corpo e a sua humildade, a sua verdade, né? E aqui está dizendo mais ainda. Quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saídes, sacudir a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, é isso que a Let's começou já na contextualização dizendo. Jesus também sentiu porque ele sabia que muito ele podia fazer na terra dele,
mas não quiseram receber, né? Então, nós vamos levar para aqueles que querem. Os que não querem, nós vamos dizer, olha, Senhor, nós tentamos, nós fizemos o que podíamos, né? Mas aqui está o seu povo, né? Aqui tá aqueles que não quiseram. Então, sacudir a poeira dos pés, né? E segue o caminho, que é o quê? Com a sandalinha ali da humildade mesmo e com a roupa do próprio corpo. Então, o que isso quer dizer? Que não é com ostentação, não é dizendo, olha, eu fui lá e falei de Jesus para não sei quantas mil pessoas, ou eu fui já e toquei, cantei, falei e tal, para tal lugar, outro lugar, isso e aquilo. Isso não é motivo de vanglória, porque muitas vezes pode acontecer, né, de Jesus olhar para você e falar assim depois, eu não conheço você, né, por quê? Pela falta da nossa humildade, né, então precisamos nos atentar com a forma com que nós estamos nos comprometendo aí também com essas instruções que ele está dando e está deixando aqui muito claramente. Então, na verdade, para mim, esse evangelho já é um grande espinho na carne de tipo, assume e fica atento, fica de olho, abre o olho aí, minha gente. Eu passo então agora a palavra. Né? Tá até com a cabeça caída, a nossa colega. Jesus amado, socorre. Para que possa trazer um alívio, para que possa trazer, né? Passa para minha colega Lu. Eu tô rindo porque é engraçado mesmo, porque a leitura, uma mesma leitura, ela pode trazer muitas perspectivas, né? Muitas maneiras de visualizar. E justo essa parte de não levar nada, não sei o quê, né, levar nada no corpo, pra mim é um glória também, porque é o que eu falei, como eu falei lá na reflexão, me remeteu muito àquela questão da confiança, que Deus proverá, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas virão como um acréscimo. É uma leitura que sempre que eu pego ela, me dá é verdade. Não preciso me preocupar. Ainda que seja momentâneo, né, gente? Porque, assim, pessoas ansiosas como a gente sabe que, né? Como assim? Não tem que me preocupar. Mas que hora que vai sair esse... E se a sandália arrebentar, né? Mas e se eu ficar com fome no meio do caminho? Imagina, se rasga a túnica, vergonha, vou ficar com a bunda de fora no negócio, né? Então, assim, pra gente que é... Largados e pelados. A gente que é ansioso não consegue, né, assimilar muito. Mas a leitura em si, quando traz isso, tipo... Deixa com Deus, naquele momento que eu tô lendo, pelo menos eu sinto uma calma, uma paz. Deixa eu fazer minha parte, o resto, se for pra ser feito, Deus faz. Aquela coisa assim, põe na mão de Deus mesmo, né? E outra parte que eu vou puxar um glória aqui, eu achei até interessante que foi citado nas nossas 3 reflexões, acho que até na contextualização, né, que você também trouxe isso. Pelo jeito foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, que é o envio de 2 em 2. Eu achei muito interessante, eu puxo como um glória aqui, porque ele não falou, vai lá sozinho, te vira, cena quadrada. Jesus mandou de 2 em 2 ali naquele momento, porque ele sabia que uma pessoa ia apoiar a outra, né? Ele ia sozinho, digamos assim, não ia com os discípulos, mas ele né, era ele com ele ali, né, não tinha ninguém igual a ele para dar um apoio a ele, né, não tinha ninguém com o conhecimento dele, com o poder dele de Deus para dar um apoio a ele, a não ser Deus mesmo, né, e ele teve a sensibilidade, eu acho, né, de mandar os discípulos de 2 em 2, porque realmente missão é missão, não é uma coisa fácil, não é porque Deus está enviando ali que vai ser fácil, né? Pelo contrário, né? É um desafio na vida. E você ter uma parceria, ter alguém com quem contar, num momento difícil você tá ruim, no outro a pessoa que tá ruim, então você ajuda ela, e vai indo assim, né? Um dando apoio pro outro. Eu achei um glória nisso, que assim, olha, não fiquem sozinhos, né? Você tá precisando de alguém pra conversar? Puxa alguém pra conversar, né? Você tá vendo que alguém tá precisando de ajuda? Dá um toque lá na pessoa ali, tá precisando de alguma coisa chorar, aí? Tá no trabalho, né? Grito. Chama o colega lá, toma um cafezinho, fala, vamos xingar um pouco? Vamos, depois passa, né? Um vai se apoiando tal, e supera as dificuldades. Quer dar um sacudir da poeira? Sacode a poeira, dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Então é esses 2 glórias. E apesar de que tem ainda a cura no final ali, né, do evangelho, falar que eles curaram, mas... Como a gente até meio deixou de lado, né? Pois é, como diz, o Espírito Santo me tocou mais nesse ponto, né, glória a Deus da cura, mas que preferi chamar a atenção nesses 2 outros pontos aí. Então depois desse glória, né, que olha... 3 glórias, gente, é top da balada, né? Então, passamos pro nosso momento, a nossa dica. Vamos passar, então, pro nosso momento que nós chamamos de Boa Nova. Eu quero partilhar a Boa Nova com você.
vamos partilhar a nossa boa nova. E eu convido Lé. Eu achei essa boa nova muito providencial. E não só pelo que ela é, mas como ela surgiu, e eu acho que tem tudo a ver com esse evangelho. Que é o nosso próprio podcast, o Lega Partilha. Eu não sei, eu acho que a gente já comentou alguma coisa, mas eu acredito, foi assim, né? A Lu, acho que recebeu, né? Tocou no coração dela essa missão de criar esse podcast. E como Jesus falou, não vai sozinha, ela logo pensou em mim e na Mari. E foi assim que a gente começou. Inclusive, quando a Mari fala assim, às vezes a gente desiste, cai no caminho, eu mesmo, né, vocês sabem, eu fiquei alguns episódios fora. Eu mesmo tive minhas dificuldades. E elas estavam comigo quando eu quis voltar. E além de tudo, eu acho que ele é uma coisa que é fácil de compartilhar, né? Hoje, às vezes, eu acho que no passado a gente até poderia dar algumas desculpas do tipo, é difícil caminhar de cidade em cidade, né? Nessa situação. Mas hoje, com a tecnologia, e a gente tem que olhar o lado bom dela, ficou mais prático e fácil a gente poder espalhar a palavra de Deus, né? Só que não é todo mundo que quer ouvir, né? Infelizmente é uma realidade, não é todos que querem ouvir. Mas é uma maneira de você também, né? Às vezes você, por conta da pandemia, né, não se sente à vontade de ir na missa ainda, ou qualquer outro motivo. Você pode, por exemplo, compartilhar, né, o nosso podcast. Ou não, se não gosta do nosso, existem outros, né? Existe o programa do Padre Manhã de Luz, né? O Padre Alex, que bastante gente ouve. Eu mesmo tenho um aplicativo da Canção Nova, então é bem legal, porque todo dia também tem uma explicação e uma reflexão, é bem interessante. Então, é isso a boa nova. Não é necessariamente que você tem que fazer, mas é contar essa história para vocês. Excelente. Arrasou. Isso aí. Eu não sei assobiar, gente. Faz de novo, finge que sou eu. Vai lá, Alex, assovia aí. Você... Lindo meu assobio, valeu. Depois desse arraso de boa nova, né? Fica aí, gente. Então compartilhem aí. Então nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso Leiga Partilha. E esperamos que vocês tenham adorado. Não só gostado, né? Amado, isso aí. E compartilhado. Principalmente. E caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente as suas partilhas, as partilhas da palavra, nós temos nossos canais de contato. Segue aí com a Lu. Gente, então estamos no Facebook. Vocês podem lá ver todos os nossos episódios. Podem deixar recadinhos, comentários lá embaixo de cada episódio. Fiquem à vontade. E também estamos no Instagram. Nossa, falei chique agora. E lá estamos também, colocamos os episódios. Também, de vez em quando, a gente partilha alguma coisa diferente nos stories. Também vocês podem dar sugestões pra gente. Se quiser mandar uma DM lá. Se precisar também receber os episódios, quiser receber os episódios pela lista de transmissão, mandem lá uma DM com o seu WhatsApp, a gente inclui na lista de transmissão, tá? Fiquem à vontade, comuniquem-se conosco, nós queremos ouvir vocês. Yeah. E Alex, então, conta pra gente aonde o podcast, né, está disponível. Além deste que você está ouvindo, que eu não sei qual como ela falou, tem no Facebook, você consegue ouvir, né? No Instagram, através do IGTV, e nas plataformas bem conhecidas, o YouTube e o Spotify. E todas são gratuitas. Exato. Bom lembrar. E lembrando também que, gente, nossos episódios, como você pode ver, não duram nem 30 minutos, né? E são quinzenais, então é pouquinho tempo. Lembra o que a Letícia falou ali, né? Letícia, falei muito sério. Lembra o que a Alex falou ali no Boa Nova, né? É um tempinho curto que você vai estar se dedicando ou mandando pra alguém, talvez que nem ela falou, não é do seu interesse, não é no seu modo de partilhar, mas de repente você conhece alguém que tem uma linguagem parecida com a nossa, então, né? Ali, ó, cada 15 dias, 20 minutinhos, nem meia hora, né? De repente dedicar, ou lembrar de uma pessoa que possa querer ouvir, a gente fica bem agradecido. E é isso aí. Então, vamos então para as despedidas. Em 3, 2, 1... Tchau!